Nós estamos nessa série de mensagens sobre a vida prática dos filhos maduros. Nós sabemos, a Bíblia, ela fala sobre filhos em dois aspectos. Tem os filhos maduros e os filhos imaturos. Tem os filhos que a Bíblia chama de uios, são esses filhos amadurecidos, e tem os filhos que são tecnon. O filho tecnon é aquele filho que ainda não foi aperfeiçoado. Aquele filho que ele ainda não cresceu, ele ainda não se desenvolveu, ele ainda não ganhou maturidade. Você sabe, as 2 semanas passaram, na primeira nós falamos sobre a mesa dos filhos, do poder da ceia do Senhor, do poder de nós estarmos participando da ceia. Depois nós compartilhamos sobre esse aspecto da segurança dos filhos. Filhos maduros são seguros. Filhos maduros, eles não têm medo, e essa segurança começa com a segurança da minha salvação. E Romanos 8,32 diz, olha, se eu estou seguro que foi Ele que me salvou, eu posso estar seguro acerca de todas as outras coisas. Eu posso ter certeza acerca de todas as outras coisas. Mas você sabe, um grande problema é que acontece nas igrejas, é que as pessoas se convertem, mas elas não têm disposição de crescer em maturidade. Elas não têm disposição de avançar em maturidade. Elas se convertem, têm uma experiência com Jesus, se tornam filhas. Ninguém pode roubar isso delas. Elas têm aquela experiência, isso é marcante, mas é interessante. Às vezes a gente se acostuma a estar estagnado, mas a vida com Jesus não é uma vida estagnada, é uma vida de crescente. A vida com Jesus não é uma vida de uma experiência que eu tive um dia, mas é uma experiência que ela vai crescendo, ela vai produzindo realidades, ela vai gerando verdades. Eu sei que é anormal que alguém nasça e ele não se desenvolva. É bonitinho uma criança tendo certas expressões. Você sabe, pai e mãe, a gente ama isso, né? Está lá a criança babando, a gente fala, é superdotado, olha o jeito que ele baba. Ele está lá, a criança começa, eu acho mó barato, porque quem é pai de primeira viagem, né? E quem já foi pai, quando vê um pai perto, eu até desconsidero. Né, que o irmão fala, pastor, esse menino tem uma inteligência. Tem que ver como ele é capaz. Eu falo, é mesmo, o que ele faz? Aperta o botão para ligar a TV, pastor. Com 3 anos, quem consegue uma coisa dessa, pastor? É absurdo isso. Agora, na era do tablet, né? Na era do tablet, criança está desbloqueando o tablet cada vez mais cedo. Mas o pai tem certeza que é só o filho dele, né? Qualquer criança, eu não quero desmotivar você, mas quero te falar, qualquer criança faz isso. Oh meu Deus, choquei, tem irmão que está levantando, mães estão levantando para ir embora. Infelizmente, né? Eu tenho que te falar. Mas qual que é a questão? Quando você olha para o seu filho, você acha aquilo a coisa mais linda do mundo. Agora, vai se passando o tempo, e há uma expectativa natural de que ele se desenvolva, de que ele cresça, de que ele saiba fazer mais do que tão somente ligar a TV, de que ele se torne útil na edificação da casa, de que ele amadureça. À medida que a criança vai crescendo, vai se tornando madura, agora a expectativa do pai, hoje, a minha filha, eu tenho que limpar ela toda vez. Isso tem uma coisa que eu não acho agradável, é limpar ela. A última vez que eu limpei, eu falei, a última vez, da próxima você dá um jeito, porque é um cheiro horrível. Eu falei, não sei o que essa menina está comendo. E aí a última vez que eu limpei, eu falei para minha esposa, ela vai se limpar sozinha, se você quiser você limpa, mas eu não vou limpar mais, porque o cheiro é terrível, e eu tenho que abaixar, ela não, é desconfortável esse negócio, mas pela idade dela eu limpo. Por quê? Porque faz parte da idade dela, ela ainda é tecnon, ainda ela não é amadurecida. Mas você já pensou? Minha filha com 15 anos, pai, que foi, Chloe? Pai, acabei, vem me limpar. Aí eu falo para a Bruna, cadê o lencinho, Bruna? Aí eu vou lá para a menina de 15 anos, é disfuncional. Agora, qual que é o problema? Quando nós falamos da experiência espiritual, parece que isso é normal. O irmão, 15 anos dentro da igreja, nunca teve uma experiência genuína com Jesus. 15 anos dentro da igreja, ainda na mesma crise, achando que vai vir de domingo para receber um milagre, para voltar para casa. 15 anos
ainda está naquela experiência, precisa perdoar, mas faz 15 anos que ele está, e alguém vai caluniar ele, e ele tem a mesma reação de 15 anos atrás. Pai, você vem no culto de domingo, pai, aí Deus fala o quê? Acabei. Não, quando nós falamos dessa figura de maturidade, nós falamos de um desenvolvimento na fé, para que sejamos maduros. E você sabe, essa maturidade não tem a ver com você, tem a ver com você permitir que o Espírito trabalhe em você. Mas eu quero compartilhar para você hoje sobre alguns valores que você precisa aprender a guardar. Alguns valores que você tem que guardar, e é interessante, porque nós não confiamos, criança não consegue guardar coisa, não consegue. E à medida que criança vai crescendo, tem uma coisa que pai e mãe não pode falar na frente de criança, segredo. Você não pode contar segredo. Esses dias, história verídica, um pastor estava falando para mim, foi ter uma conferência, e aí o pessoal foi muita gente para aquela cidade. E o pastor teve que hospedar todo mundo na casa dele. Foi um caos, porque era uma galera. E aí a filha, né, filha pequena, pequenininha, e aí chegou o pessoal, aí quando chegou o pessoal, ela falou, pai, é esse pessoal aí que você não queria hospedar? Porque falou que tinha feito muita bagunça, porque tinha hospedado o ano anterior. Falou na frente, era um negócio particular. Mas que a criança falou, porque a criança não consegue guardar nem segredo. Quanto mais guardar outras coisas. Você não confia na mão de criança. Coisas têm valor. Por quê? Porque ela não consegue guardar. Quando nós falamos sobre guardar, lá em Mateus capítulo 28, no verso 19, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 28, verso 19. Olha o que a Bíblia diz, você conhece. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, no verso 20, ensinando-os a obedecer, em outra versão diz, a guardar tudo que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A Bíblia está dizendo, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar. Sabe, a Bíblia está falando que tem algumas coisas que nós precisamos aprender a guardar. Nós precisamos guardar algumas realidades. E qual que é o problema de muitas pessoas? É que essas pessoas não guardam. Elas não aprenderam a guardar. E aí a vida espiritual delas não é uma vida espiritual crescente. Não é uma vida espiritual de maturidade, porque elas não sabem guardar. E quando nós falamos de guardar, você guarda aquilo que tem valor. Você guarda aquilo que tem importância. A Bíblia, Jesus está dizendo, olha, vocês vão fazer discípulos, mas tem algo, ensina eles a guardar algumas coisas. Ensina eles a manter guardado alguns valores. Ensina eles que tem alguns valores que eles vão ter que guardar. Eles vão ter que preservar. Sabe, nesse contexto, Jesus ele é emblemático em todo o tempo em falar sobre um valor importante. João 13:35, Jesus diz, nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. É interessante porque quando nós estamos falando do contexto de valores que nós temos que guardar, tem coisas que nós temos que guardar, tem coisas que nós temos que esconder, e a primeira coisa, no processo de maturidade, nós precisamos de aprender a guardar, é o valor do amor. É o valor do amor, você sabe, nós só podemos amar o outro quando nos sentimos amados por Deus, mas a expressão do quanto eu me sinto amado por Deus é manifesta pelo quanto eu tenho capacidade de amar o outro. E quando nós falamos sobre amor, sobre guardar o valor do amor, é interessante, porque amor fala de uma disposição de entrega, de uma disposição de desperdiçar minha vida em prol do outro, de entregar minha vida em prol do outro. A Bíblia estabelece o casamento como uma figura que representa Cristo e a igreja. Casamento bem-sucedido e amor é você se dar em prol do outro o tempo todo. É uma vida para poder me dar em prol do outro. Sabe, quando nós falamos de guardar o valor do amor,
pessoas que vão amadurecer, porque o amor é um caminho de maturidade. O amor é um caminho de crescimento. Amar ao outro é passar por esse caminho de crescimento, é passar por esse caminho de maturidade, é guardar o ambiente de amor. Jesus está falando, olha, ensina eles a guardar o quê, pastor? A guardar um ambiente, uma atmosfera de amor. E o que é importante do ambiente, da atmosfera de amor, é que eu não estou olhando o quanto o outro tem para me dar, eu estou preocupado no quanto eu posso dar para ele. Eu estou preocupado no quanto eu posso servi-lo. Eu estou preocupado no quanto eu posso amá-lo. Eu estou preocupado no quanto eu posso promovê-lo. Eu estou preocupado no quanto a minha vida pode ser útil para ele. Quando nós falamos do ambiente de maturidade, uma coisa que nós precisamos de aprender a guardar é o ambiente do amor. É uma atmosfera de amor na nossa igreja. É uma atmosfera onde haja um espírito de amor, onde nós somos abraçados pelo amor. E aí quando nós falamos do ambiente de amor, as pessoas não valem o que elas podem fazer, elas valem quem elas são. Quando nós falamos de guardar um ambiente de amor, é guardar um ambiente onde, no nosso meio, haja uma atmosfera, onde o amor de Deus possa perpetuar nos nossos relacionamentos, onde nós descobrimos que nós somos criados com um propósito, conhecer a Deus, mas através desse conhecimento de Deus, expressar o amor de Deus para a vida do outro, fazer com que o outro se sinta valorizado, fazer com que o outro se sinta importante, fazer com que o outro se sinta útil, promover o outro. É interessante que na Bíblia, quando fala sobre esse ambiente de maturidade, um lugar de pessoas maduras, é um lugar onde há uma atmosfera de amor, onde não há uma atmosfera de egoísmo, onde a atmosfera que perpetua é o amor. Eu não estou preocupado com quanto podem fazer para mim, eu estou preocupado, na verdade, com quanto eu posso dar para os outros. Eu estou preocupado no quanto eu posso promover o outro. Eu estou preocupado no quanto eu posso servir ao outro. E até nos relacionamentos, até na conversa de corredor, eu estou preocupado o tempo inteiro de fazer com que o outro seja valorizado. Quando Jesus está falando, olha, aprenda a guardar. Uma coisa que Jesus guardou no ambiente dele, foi um ambiente de amor pelos discípulos. Foi um ambiente onde tinha amor. Sabe por quê? Uma coisa que o mundo não tem e não conhece é sobre o amor. Mas outro valor, lá em João, capítulo 1, verso 14, olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. Olha o que a Bíblia fala sobre ele, sobre quem ele é. João, capítulo 1, verso 14. Olha o que a Bíblia diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. Para que nós possamos amadurecer, nós temos que guardar alguns valores. E quando nós falamos de guardar esse valor do amor, o amor vai manifestar graça e verdade. É uma experiência crescente. A Bíblia diz, olha, o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito é uma revelação crescente, e esse amor, ele vai produzir um valor, uma atmosfera de graça e de verdade. E a atmosfera de graça e de verdade fala de uma atmosfera de libertação de todo tipo de acusação. Nós precisamos guardar no nosso meio um ambiente para que possamos crescer em maturidade de graça. O que é um ambiente de graça? É que liberta de toda acusação. Eu quase apanhei num lugar esses dias, que perguntaram para mim, pastor, o que faz com alguém que está numa vida de pecado? O que faz com essa pessoa? Alguém que está na prática do pecado. Eu falei, a gente faz igual Jesus fez. Quando Jesus recebeu aquela mulher adúltera, e depois de dizer, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, o que Jesus fez com aquela mulher? Ele falou, onde estão as pessoas que te condenam? Elas não estão mais aqui? Não. Olha, se eles não te condenaram, também não te condenam. Eu falei, a primeira coisa que nós fazemos é um ambiente de graça, onde liberta as pessoas de toda condenação. E eu estava lá, e aí o pessoal já fechou meia cara. E Jesus olhou para uma prostituta e falou para ela, eu não te condeno. Jesus está no ambiente de amor, se relacionando com ela, falando, eu não te condeno. Não sou eu aqui que vai ficar destacando as suas falhas, os seus problemas e as suas crises. É um ambiente de graça. E quando nós falamos desses valores, nós precisamos guardar um ambiente de graça e de verdade. Primeiro consigo mesmo. Porque quem vive condenado vai condenar o outro. Entende? Um ambiente de graça e de verdade é porque quem vive condenado. Eu estava nesse final de semana ministrando numa igreja,
E aí no final, chegou um rapaz e falou para mim: pastor, você pode assinar na minha Bíblia sobre esse negócio da condenação? Você pode escrever alguma coisa? Porque eu quero abrir nessa página para todo dia ver que eu não sou condenado, para que eu possa desfrutar de paz, porque até hoje eu vivia perturbado. Mas sabe o que é interessante, quem vive perturbado? É quem vive perturbado vai perturbar os outros. Quem vive acusado vai acusar os outros. Nós precisamos de preservar num caminho de maturidade espiritual o valor da graça. E o valor da graça, ela vai produzir um ambiente onde você não se sente acusado. E porque você não se sente acusado, você não precisa de acusar o outro. Aí você fala: pastor, é só um ambiente. Não, a Bíblia sempre coloca a graça junto com a verdade. É graça e verdade. Pastor, o que é a verdade? A Bíblia diz que o verbo se fez carne e se manifestou cheio de graça e de verdade. Isso faz parte de quem Jesus é. A graça, ela libera da acusação, mas a verdade produz propósito. A verdade gera encorajamento. Jesus disse para a mulher: eu não te condeno, mas depois o que ele falou para ela? Vai e não peques mais. A graça produziu: eu não te condeno, mas a verdade gerou o quê? Vai, não peca mais. Jesus estava falando: eu sei que você tinha uma vida de pecado até aqui. Primeiro ele disse: eu não te condeno. Mas depois, na verdade, ele está dizendo implicitamente: eu sei que você tinha uma vida de pecado. É verdade, mas é o seguinte: vai, não peques mais. Quando nós falamos de um ambiente de graça, de libertação de acusação, mas o ambiente de verdade, aí talvez você fala: pastor, o ambiente de verdade é eu ficar dizendo para mim mesmo quem eu sou o tempo todo, é isso? Não. O ambiente de verdade é eu falar para as pessoas o tempo inteiro quem elas são, é isso? Não. É você dizer para você o tempo inteiro quem Cristo diz que você é. E é você falar para as pessoas o tempo inteiro quem Cristo diz que elas são. Nós precisamos de guardar uma atmosfera onde nós sempre estamos na graça, mas sempre declarando a verdade. E qual é a verdade? A verdade não é aquilo que eu vejo. A verdade nem é aquilo que eu pratico. A verdade é aquilo que Ele diz sobre mim. Olha que profundo. Lá em Mateus capítulo 17, no verso 2... Mateus capítulo 17, no verso 2, a Bíblia fala: e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, está falando sobre Jesus, no monte da transfiguração, falando com ele. Diga: Moisés e Elias. Diga de novo: Moisés e Elias. Falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, falava Pedro, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: o que a voz dizia, meus irmãos? Esse é o meu filho, em quem eu, depois da vírgula tem o quê? A ele ouvi. Eu estou te falando que nós precisamos ter um ambiente de graça e de verdade. De graça para libertar da acusação. Mas é interessante que nesse texto, Jesus está no monte da transfiguração. E Moisés e Elias apareceram ali. Quem era Moisés e Elias, meus irmãos? As principais figuras da velha aliança. As principais figuras do Velho Testamento. E o Pai se manifesta e diz: esse é o meu filho amado, vírgula, a ele ouvi. Sabe por que ele diz a ele ouvir? Porque as principais figuras da velha aliança eram Moisés e Elias, mas a principal figura da nova aliança é Cristo. Ele está dizendo: já não escute mais Moisés e Elias, escute Cristo. Já não ouça mais Moisés e Elias, já não ouça mais, porque na velha aliança só tem condenação. Na velha aliança só tem mensagem de culpa e de condenação, mas na nova aliança, em Cristo agora, é graça e verdade. A Ele ouvir. Qual que é a verdade que Ele fala? A verdade que Ele fala é a verdade que Ele diz acerca de quem somos, não aquilo que estamos vendo. Então nós precisamos um ambiente para que haja crescimento espiritual, é um ambiente de graça e de verdade. Fale a verdade para as pessoas. Qual verdade, pastor? A verdade que Cristo diz que elas são. A Ele ouvir. O segundo ambiente aqui que nós precisamos, segundo valor que nós precisamos guardar. Você precisa aprender a guardar. Você sabe, coisas valiosas, elas precisam ser guardadas. Para que você desenvolva uma vida de maturidade espiritual. Guarde a alegria, diga alegria. É tão interessante porque o primeiro milagre de Jesus
lá nas bodas de Caná da Galileia, é transformar água em vinho. Água em vinho, você sabe, vinho bom custa caro. Na sexta-feira, um irmão foi viajar para o sul e trouxe um vinho de presente para mim. Já deve ser um bom vinho, sei lá quanto é que ele pagou na garrafa. Mas você sabe, tem vinho de 30 mil reais a garrafa. Tem vinho de 50 mil a garrafa. Esses dias eu vi alguém dizendo que foi num jantar e alguém abriu um vinho de 30 mil. Diga aleluia, com essa cara assustada. Eu é que quero ir no jantar, alguém abrir um vinho de 30 mil para mim. O cara está bem. Agora é interessante, porque o primeiro milagre que Jesus faz é transformar centenas de litros de água em vinho. A Bíblia diz que era o melhor vinho que tinha. Jesus realiza um milagre milionário. Jesus faz um milagre milionário. Para quê, pastor? Vinho aponta para alegria. Aqui Jesus está falando, olha, é importante preservar e guardar um ambiente de alegria. É importante que tenha na vida cristã um ambiente de alegria. Você só vai conseguir amadurecer se você estiver alegre. Você só vai conseguir ter uma vida cristã satisfatória se você estiver alegre. Você só vai conseguir fazer o que você faz. Eu te falo, uma das chaves mais poderosas para a prosperidade em qualquer coisa é estar alegre. Casamento para prosperar, tem que estar alegre. Finanças para prosperar, tem que estar alegre. Relacionamento para prosperar, tem que estar alegre. Jesus começa o seu ministério produzindo um ambiente de alegria. Pessoas que não estão alegres, elas não vão conseguir romper naquilo que estão fazendo. Sabe, confie mais na alegria do que na obrigação. Confie mais do que alguém alegre pode fazer do que alguém obrigado pode fazer. Confie mais no poder daquilo que você pode fazer alegre do que daquilo que você pode fazer obrigado. Aí você fala, pastor, então, no caminho da maturidade eu vou deixar de fazer. Tem algumas coisas que você tem que deixar de fazer, mas outras você precisa de entender e encontrar e saber que o real sentido da alegria não está nas pessoas, não está nas coisas. Ontem foi tão profundo. Eu estava participando de uma palavra e nessa conferência que eu fui, estava acompanhado pelo André, o Henrique e o Evandro, e o Henrique terminou, foi um ambiente glorioso, fiquei perplexo. Mas o Henrique finalizou a palavra dele, a última palavra, falando sobre a suficiência de Cristo. Ele disse assim, o que você acha que se acontecesse hoje, poderia tornar você mais alegre? Isso é um substituto de Cristo na sua vida. Tudo aquilo que você acha que poderia te tornar mais alegre do que você é, mais feliz do que você é um tipo de substituto de Cristo. Porque Cristo é suficiente para tudo que nós precisamos. E ele terminou a conferência falando, coloque diante do Senhor tudo aquilo que você acha que poderia te fazer alegre. E diga para Ele, só o Senhor pode me fazer alegre. Só o Senhor pode me fazer feliz. Só o Senhor pode me fazer completo. Eu terminei ali aquela noite falando, Senhor, eu renuncio. Você fala, pastor, o que eu preciso para estar alegre é de uma casa nova. Não é. Coloca a casa nova aos pés do Senhor. Fala, Senhor, o Senhor é mais suficiente que uma casa nova. Pastor, o que eu preciso para estar alegre é uma cura. Quando nós preservamos o ambiente de alegria, nós preservamos o ambiente que Cristo é o centro. É interessante, Jesus diz, olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Comida fala de duas coisas. Primeiro, nutrição. Você precisa guardar um ambiente onde fazer a vontade de Deus vai se tornar o seu alimento. Comida é nutrição. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, Jesus estava falando, olha, mais nutrido eu fico. Quanto mais eu faço a vontade de Deus, melhor eu fico. Se você experimenta ficar sem comer, né, normalmente eu não jejuo de sábado, mas a minha equipe missionária ali estava jejuando de sábado, eu tive que jejuar. E parece que eu não estava programado para jejuar. Sabe quando te pegam no pulo? E aí o pessoal falou na mesa, o Evandro falou, vou ficar de jejum, porque de sábado eu jejuo. O André falou também, não tinha como eu falar não, né? Ah, eu vou comer, galera. Né? O mais prejudicado. Não, meu Deus do céu. E aí eu falei, eu também vou jejuar. Né? Mas fui pego no pulo, não estava preparado psicologicamente para jejuar. E parece que quando você não está preparado psicologicamente é pior, né? Porque assim, parece que você fala, eu estou jejuando só por causa deles, meu Deus do céu, fica pior, o sacrifício fica pior. Né? Eu sei que a hora que liberou, eu não me lembro de eu comendo 4 pães francês na vida. Mas na hora que me liberou, rapaz, eu vi um pão francês, na hora da ministração, o pessoal lá falou, Senhor, perdoa, perdoa, que eu vi uns pãezinhos franceses, eu falei, eu vou para lá.
Agora, o que comida produz? Primeiro, nutrição. Você está bem nutrido. Jesus estava falando, a minha alegria é fazer a vontade de Deus. Produz nutrição. Mas depois, comida produz prazer. Eu comi o pão ali, fiquei nutrido, mas mais à noite, lá os irmãos têm um peixe. Eu nunca comi um peixe tão bom na minha vida. Mais à noite os irmãos fizeram um peixe, que meu Deus do céu. Quando eu comi aquele peixe, eu falei, agora eu queria ser maior do que eu sou. Sabe quando você tem vontade de comer a panela inteira? Mas no meu caso não consigo. Então eu falei, agora eu tinha desejo de poder comer mais, só para comer mais disso aqui. Traz prazer. Nós precisamos de guardar um ambiente onde aquilo que nós fazemos traz nutrição e prazer, não obrigação. Não um ambiente onde há morte, não, é um ambiente de nutrição e prazer. Filhos maduros, eles guardam um ambiente de alegria, eles guardam um ambiente de satisfação, eles guardam um ambiente de prazer. Eu quero te dizer, você cresce à medida que você guarda o ambiente de prazer, onde você guarda o ambiente de fazer aquilo que Deus te mandou fazer com prazer, de executar aquilo que Deus te criou para executar com prazer. Quando você renuncia a fazer isso fora do prazer, quando você renuncia a liderar a célula fora do prazer, quando você renuncia, e esse prazer também está relacionado a um descanso, a saber, olha, foi Ele que me chamou, foi Ele que falou, é um ambiente de alegria guardado, diga aleluia por isso. Sabe um outro valor que nós precisamos guardar? Jesus diz, olha, ensine-os a guardar, porque crianças não guardam nada, crianças não ajuntam nada, crianças não guardam coisas valiosas, mas filhos maduros guardam, a guardar um ambiente de unidade. Sabe, quanto mais eu tenho andado por aí, mais eu vejo a necessidade de falar de unidade. Quanto mais eu vou nos lugares, mais eu vejo a necessidade de falar sobre caminhar em unidade. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 11, no verso 6, a Bíblia fala, olha, o coração do povo é um. Eles têm um só coração, e tudo que esse povo intentar fazer, eles vão conquistar. Sabe sobre o que a Bíblia estava falando? Estava falando sobre a Torre de Babel. Uma engenhoca, sei lá, que deu na cabeça do cidadão. Devia estar meio perturbado, isso é coisa de gente doida. Eu vou construir uma torre que vai chegar até o céu. E não tinha elevador na época. Eu fico pensando, como é que essa torre vai até o céu? O cara sobe e não consegue descer mais. Eu vou construir uma torre que vai até o céu. É uma coisa absurda, mas Deus olha para essa obra e fala, o coração desse povo é um. Tudo que eles intentarem fazer, eles vão conseguir. Sabe, filhos maduros, isso para coisa errada, aí Deus tem que dividir as línguas. Mas esse princípio vale para aquilo que nós edificamos. Filhos maduros, eles guardam o ambiente de unidade. Eles protegem o ambiente de unidade. Filhos maduros, aonde eles chegam, eles protegem o ambiente de unidade. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Sabe o que é pacificador? É alguém que guarda o ambiente de unidade o tempo inteiro. É alguém que preserva o ambiente de unidade o tempo inteiro. É alguém que o tempo inteiro está guardando o ambiente de unidade. Alguém que está protegendo o ambiente de unidade. Ele trabalha em favor da unidade. Por quê, pastor? Porque desunidade é igual câncer. Você imagina, se alguém está com câncer e aquele câncer se alastrou em todo o corpo, ou um vírus que se alastrou em todo o corpo. Resolve aquela pessoa tentar desenvolver o corpo dela para outras coisas sem tratar aquilo? Não resolve. Resolve ela falar assim, olha, agora eu vou fazer academia. Eu deixo isso aqui para lá, eu vou fazer academia porque o meu corpo vai ficar fisicamente mais bonito. Não resolve. Ele primeiro precisa tratar algo interno. Quando nós falamos sobre o ambiente de unidade, o ambiente de unidade faz parte de um ambiente de pessoas maduras. No ambiente de maturidade existe unidade. No ambiente de maturidade, por quê, pastor? Porque deslealdade não é um acidente. Deslealdade é um caminho. Deslealdade não é um acidente. Alguém fala, rapaz, do nada eu resolvi ser desleal. Do nada eu resolvi. Não, deslealdade é um caminho que a gente vai traçando. E quando nós falamos sobre o ambiente de maturidade, de crescimento, nós precisamos de aprender a guardar o ambiente de unidade, a blindar o ambiente de unidade. Filhos maduros guardam o ambiente de unidade na casa. Filhos maduros preservam o ambiente de unidade na casa. E eu te digo, antes de alinhar o seu serviço, alinhe o seu coração.
Porque às vezes a gente acha que é só o que a gente está fazendo. Não, é o coração que a gente está fazendo. Às vezes a gente acha, não, é só o que eu estou fazendo que é importante. Não, o coração com que você faz também é extremamente importante. O coração com que você está edificando também é extremamente importante. Lá em João capítulo 17, no verso 11, Jesus fala sobre esse ambiente de unidade. Jesus compartilha sobre esse ambiente de unidade. Em João capítulo 17, no verso 11, olha que Jesus diz, no verso B, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus está orando e pedindo, Senhor, faz com que eles sejam um. Agora eu te digo, guardar o ambiente de ser um é só para gente madura. Saber que o outro tem coisas distintas de mim. Saber que o outro tem preferências diferentes da minha. Saber que o outro tem visão diferente da minha. E mesmo assim falar, olha, a despeito disso, eu vou permanecer em unidade com você. A despeito disso, nós vamos permanecer unidos. Essa unidade, ela fala de propósito, ela fala de visão. Essa unidade fala de caminhar com o outro. Sabe, irmãos, não tem relacionamento mais superficial do que caminhar com alguém até enxergar as falhas dessa pessoa. Não tem relacionamento mais superficial do que eu caminhar com alguém até enxergar os primeiros problemas dessa pessoa. Não tem relacionamento mais superficial que eu andar com alguém até descobrir que ele tem problema. Você tem dúvida que as pessoas têm problema? Você tem, eu vou te esclarecer agora. Todo mundo tem um pouco de problemático. De médico e louco, todo mundo tem um pouco, acredita nisso. Todo mundo tem seus problemas. Agora a questão é a seguinte, quando nós falamos de preservar o ambiente de unidade, nós estamos falando de preservar um ambiente onde nós guardamos a unidade no nosso meio. Onde nós nos amamos, onde nós estamos juntos em unidade, porque agora essa unidade aqui, ela fala de uma percepção de um propósito no coração de Deus. Espera aí, se Deus está sonhando algo, e a Bíblia, Jesus está falando, Pai, eu oro para que eles sejam um, como nós somos um. Da mesma forma que nós somos um, eu oro para que eles sejam um. E aí o mundo vai crer que o Senhor me enviou através deles. Nós somos a expressão desse corpo de Cristo. Sabe o que é interessante na expressão do corpo de Cristo? É que Paulo o tempo inteiro, ele deixa explícito que o corpo não é igual. Que as pessoas não são iguais. Paulo deixa claro o tempo inteiro que um é um membro e outro é outro. E nenhum membro é mais importante que o outro. Quando nós falamos de preservar o ambiente de unidade, nós estamos falando do discernimento de que nós não somos iguais. E de que as diferenças do nosso meio se tornam virtudes e não problemas. De que o fato do irmão ser diferente de mim é uma virtude, não um problema. Do fato do irmão ter um outro prisma diferente do meu, é uma virtude, não é um problema. Agora, quando nós temos um ambiente de maturidade, qualquer coisa que seja diferente do que eu acho que tem que ser, vai produzir em mim um clima de histeria. Sabe, quando nós falamos sobre o ambiente da igreja, nós precisamos de aprender a valorizar, entender que as diferenças é a maneira que Deus escolheu para edificar o corpo dele de forma perfeita. De entender que o projeto do coração de Deus e o desejo de Deus é que muitos filhos estejam no lugar com histórias, personalidades, tipos, jeito diferente, porque o sonho dele é edificar uma casa onde ele se manifeste, e através dessa unidade de pessoas que não são iguais, é aí que ele se manifesta. Quando nós falamos de guardar um ambiente de unidade, sabe, a Bíblia diz que nós precisamos de nos esforçar para preservar esse ambiente de unidade. Precisamos nos esforçar para guardar o ambiente de unidade. Você sabe, uma das coisas que eu acho que são mais feias no meio da igreja, eu digo, nos incluo também. Porque, né, não tem essa, a igreja, não, nós somos a igreja. Às vezes a falta de unidade que existe no meio dos irmãos. A falta de unidade que existe no meio da igreja. Quando nós falamos de um processo de maturidade, de crescimento espiritual, nós estamos olhando uns para os outros, e ao invés de encontrar um problema na diferença, nós encontramos uma virtude na diferença, nós encontramos uma valorização. É um ambiente onde cada um pode ser quem foi chamado para ser, onde cada um pode desenvolver o que foi chamado para desenvolver, e isso se torna algo prazeroso, isso se torna algo gostoso. Um outro valor
é o ambiente de amizade. Irmãos, eu creio que se há algo tão poderoso para nós termos uma igreja sadia, é uma igreja onde as pessoas são amigas. Jesus, ele fala para os discípulos em determinado momento, lá em João 15:15, olha, eu já não vos chamo mais servos, porque os servos, eles não conhecem o que estão no coração do seu Senhor. Agora eu chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe o que está no coração. Provérbios vai dizer, olha, existe amigos que são mais chegados do que irmão. Em outras palavras, a Bíblia está falando, olha, irmão você tem porque você é obrigado a ter. Eu não escolhi ser irmão da Esther. Eu tive que ser irmão dela. Não teve jeito. Porque eu não escolhi. Olha, mas eu posso ser amigo da Esther. Mais profundo do que ser irmão dela, eu posso ser amigo dela. É mais profundo. Eu posso ser tão somente irmão, mas eu posso ser algo mais profundo que irmão. Eu posso me tornar amigo dela. Quando nós falamos sobre o ambiente da igreja, talvez você fale, pastor, amizade. Não, nós estamos aqui para cumprir o propósito, pastor. Vamos lá. Estamos aqui para fazer encontro junto. Não temos tempo para isso. Não tenho tempo para perder com esse tipo de coisa, pastor. Estou aqui focado. Nós temos um alvo. Nós vamos conquistar essa cidade. Então não preciso ser amigo de ninguém. Eu já vi umas tolices. Bom, cada um tem. Mas eu já vi irmão falando, pastor, como é que eu vou ser amigo das pessoas? Sou seu pastor, jamais sou seu amigo. Né? Outro dia o irmão me chamando de Juninho. Pô, pastor, não consigo parar de chamar de Juninho. Irmão, fica à vontade. Como é que você se sente mais próximo de mim? Se for falando Juninho, fica à vontade. Não tem problema com isso. Sabe por quê? Porque a liberdade, é interessante porque a liberdade que nós encontramos na amizade é maior do que no título. É maior do que o aspecto, não, nós estamos aqui para fazer, não. Nós estamos aqui porque eu quero ser um presente na sua vida. Porque você é um presente na minha vida. Nós estamos aqui caminhando juntos, mas nós estamos nesse ambiente de amizade. Nós precisamos de aprender a cultivar esse ambiente de amizade. Esse ambiente onde nós somos amigos. Por quê? Porque o amigo pode compartilhar o coração com o outro. Olha que loucura. Na edificação da igreja, Jesus diz o seguinte, olha, se tiver alguém no meio de vocês com algum pecado, ele vai confessar e vocês vão orar para que ele seja curado. Diga amém por isso. Mas eu te falo, como é que você vai abrir o seu coração e confessar algo para alguém que não é seu amigo? Para alguém que você não tem liberdade? Jesus está dizendo, olha, o ambiente de amizade vai produzir cura no meio de vocês. O ambiente de liberdade, de relacionamentos sadios, de amizade, vai produzir cura. Vocês vão se sentir curados à medida que vocês puderem abrir o coração, compartilhar o coração. Sabe, às vezes eu encontro alguém que fala, pastor, aconteceu determinada coisa lá na minha igreja. Eu pergunto, você falou isso aí para o seu pastor? Jamais, pastor, pelo amor de Deus. Eu falar isso? Eu falo, mas você está falando aqui para mim, você chegou lá e conversou? Falou com a... Não, pastor, jamais. Eu falei, então, que pena, porque você só teve um relacionamento de liderança, mas você podia ter tido um relacionamento mais profundo que traz cura. No ambiente de amizade, quando nós estamos falando de um compartilhamento, de um ambiente de amizade, nós estamos falando de um ambiente onde há cura. Porque são nesses vínculos aperfeiçoados, eu quero te falar, filhos maduros se relacionam com seus irmãos, no relacionamento de amizade. Eu sei que a gente mora numa cidade grande, mas não sai daqui no domingo, se esconda na sua casa, nas suas coisas, não coloque pessoas na sua vida, inclua pessoas na sua vida. Isso é um ambiente bíblico para que você seja curado. O ambiente bíblico para que você possa crescer e ser curado é um ambiente onde nós estamos nos relacionando uns com os outros, onde nós temos intimidade uns com os outros, onde há um relacionamento aberto uns com os outros, onde alguém pode falar como um amigo na minha vida, e mais que isso, a Bíblia diz, olha, você vai expor a sua fraqueza, essa pessoa vai orar, e vai haver poder para que você seja curado. Deus tem falado ao meu coração, sabe por que muitas pessoas não são curadas? Porque elas não têm amizades. Eu te digo isso, amizade é algo de Deus, é algo que traz cura para a sua vida. Agora, essas amizades são as amizades certas. Não é aquela pessoa pior que você. Não, pior no sentido que assim, você não gosta de perdoar, e você arruma quem para ser amigo? Pensa, eu tenho amargura com meu tio, meu irmão, meu avô, aí você senta com ela.
Você fala, menino, estou com uma dificuldade de perdoar. É assim mesmo. Eu sei como é, já fui traído. Não, esse ambiente de amizade é com pessoas que vão te fazer crescer espiritualmente. Nós precisamos de ser uma igreja de amigos. Vira para essa pessoa e fala, você quer ser meu amigo? Já arrumou uns amigos aí hoje, ó. Passa o seu WhatsApp para mim. Fala para ele, me passa o seu WhatsApp. Nós fomos para a viagem agora. Eu estou caminhando para encerrar aqui. Nós fomos para a viagem, e aí, a gente estava lá na viagem, colocaram uma irmã para nos servir, já uma senhora, que tem idade, ela já é vó de neto da minha idade, então já é uma senhora, né? Colocaram uma senhora toda descolada, amei ela. E ela colocou uma mensagem, né? Ela me deu um presente, deu para cada um de nós, no copo, e colocou uma mensagem, amei servir você, e ter um pedacinho de você, ter um pedacinho de você aqui esses dias, um beijo, colocou o nome dela e o telefone. Aí eu cheguei com a minha mala, Bruna, como foi a viagem? Falei, foi ótima. Ela falou, vou desfazer sua mala então. Falei, pode desfazer. Você imagina o que ela achou? E está lá o nome da irmã e o telefone dela embaixo, o WhatsApp dela. Aí a Bruna abriu, pegou e falou, que mensagem é essa aqui? Foi de uma amiga que eu arrumei. Contei o contexto para ela. A irmã é bíblica, quer ser minha amiga. Colocou o WhatsApp. Faz isso, dá para a pessoa. Seu WhatsApp. Né? Anda com cartão. Esses dias eu nunca vi um cartão tão moderno. Esse negócio de cartão acabou, né? Acabou esse negócio de cartão, não é mais moda. Aí outro dia eu fui numa reunião, e aí o pessoal estava distribuindo cartão, no nada um camarada me sacou um bloco de notas. Falou, pega o meu cartão. Aí ele pegou o bloco de notas, anotou o nome dele e o telefone dele, destacou e me deu. Falei, moderno, gostei. Original. Nunca vi um cara tão original. Ele fazia isso com todo mundo. Eu fui observando ele com um bloco de notas e com o telefone. Aí ele colocou, então faz isso no final do culto. Por irmão, seja meu amigo, isso é um ambiente de gente madura, é um ambiente de amizade. Aqui você vai encontrar gente madura, gente que tem seu perfil, gente que fala igual a você, gente que gosta de fazer as coisas que você gosta, gente que gosta de churrasco, quantos gostam de churrasco? Aí fala, vamos assistir o próximo jogo comigo, oh glória a Deus. O quinto valor, nesse ambiente de maturidade nós guardamos o ambiente da presença de Deus, esse é o penúltimo. Nós preservamos o ambiente da presença de Deus. E quando nós falamos dessa preservação da presença de Deus, filhos maduros guardam o ambiente da presença de Deus. Ele não está esperando chegar no culto para alguém fazer alguma coisa e aí a presença de Deus aparece e você fica muito feliz. Você vai para a sua casa e acabou. Não, filhos maduros, eles cultivam o ambiente da glória e da presença de Deus. Eles cultivam o ambiente. No seu dia a dia, eles guardam esse ambiente. Eu quero te falar, tudo vai concorrer para você não ter o ambiente da glória de Deus. Esses dias o irmão falou para mim assim, pastor, às vezes a gente vai no culto e é só para tomar uma pílula lá, para alguma coisa acontecer, eu volto para cá. Não. Filhos maduros, eles cultivam o ambiente da glória de Deus. Eles cultivam o ambiente da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, eu quero desafiar você, eu tenho desafiado você a ter o seu tempo de intimidade com o Espírito Santo. Tenho desafiado você a ter o seu tempo de conhecimento do Espírito Santo. Filhos maduros vão guardar o ambiente de preservar a glória de Deus, de guardar a glória de Deus, de exercitar a presença de Deus o dia todo. Faça isso o dia todo, desenvolva isso o dia todo. Lá no seu trabalho, lá no seu carro, lá no lugar que você está, lá onde você vai, desenvolva o ambiente da presença de Deus o tempo todo. Desenvolva o ambiente da glória de Deus, para que quando você chegue nos lugares, haja uma marca da glória de Deus. Pessoas maduras, elas desenvolvem o ambiente da presença de Deus, elas estão guardando esse valor. A presença de Deus é algo importante, a presença de Deus é algo que eu tenho que preservar, a presença de Deus é algo que eu tenho que investir o meu tempo. E sabe o que eu quero te falar mais? Não te falta tempo, porque crianças não sabem o que é prioridade, adultos sabem o que é prioridade.
Por que se eu te chamar amanhã para ir para a praia, se você trabalha, você não vai para a praia? Porque você sabe que tem uma prioridade. Você não vai mandar um recado para o seu chefe. Ô chefe, não pude hoje. É onde você está, rapaz? Estou aqui. Maresias. Não. Porque adultos sabem priorizar. Você sabe que criança, ela não gosta de cultivar a presença de Deus, porque ela não tem prioridade para nada. Mas adultos sabem o que priorizam. Às vezes é uma luta, hoje foi uma luta para, no final a gente nem comeu com a Chloe na mesa, porque não sabe priorizar o que é importante. Mas quando a gente cresce, a gente sabe o valor que pai e mãe têm, a gente senta na mesa porque sabe, eles não são eternos, a gente sabe a importância disso. À medida que nós crescemos espiritualmente, nós vamos entender, e quanto mais você cresce, mais tempo você precisa ter, porque mais prioridade você tem. Te falta não é tempo, é prioridade. De acordar toda manhã e separar um tempo. Isso é um sinal de gente madura. É gente que cultiva a presença de Deus. Mas não estou falando de uma presença coletiva. Ah, Senhor, no culto. Não, estou falando de uma presença individual. Eu tenho vindo orar. Nosso horário da equipe é 9 horas, mas eu tenho vindo orar 7. Você é meu convidado, inclusive. E tem vindo alguns irmãos comigo. Mas um dos irmãos, eu percebo que esse irmão, ele ama a presença de Deus. Mas todo dia que a gente vem orar, são orações individuais. A gente não fica orando coletivamente aqui. Mas a presença de Deus se manifesta de uma maneira tão real. É interessante, é um irmão tão ocupado quanto você. Eu venho não é porque eu não tenho o que fazer, não. É porque eu tenho que fazer. E porque eu tenho que fazer, eu sei. Se eu estiver diante dele, ele pode fazer tudo por mim. Então, quanto mais eu conheço ele, mais prioridade eu dou para ele, mais eu vou ter facilidade para realizar todas as outras coisas. Filhos maduros, eles cultivam esse ambiente de guardar a presença de Deus. Porque agora eles se tornaram maduros. E há um paradoxo na vida cristã. Quanto mais maduro você é, mais dependente você se torna. Quanto mais você cresce, mais você tem que depender. Quanto mais você avança, mais você depende dessa presença. Sabe, um sinal de maturidade é quanto tempo você gasta diante da presença de Deus todo dia. Um sinal de maturidade é quanto tempo você investe. E agora eu estou te falando, não torne isso um ambiente isolado da sua vida. Faça disso algo que é parte da sua vida. Ou melhor, que é o todo da sua vida. Que faz parte de tudo que você faz, de tudo que você é. Sabe, para nós crescermos, nós precisamos de aprender a guardar algumas coisas. Às vezes eu vou em alguns lugares, irmãos, que eu percebo que as pessoas estão repetindo experiências atrás de experiências, mas elas não cresceram naquela experiência. Às vezes eu vou em alguns lugares que eu percebo que o ambiente é só de filho que é criança. Ele não cresceu, não avançou, não amadureceu, está no mesmo lugar, porque ele não aprendeu a guardar valores, ele não aprendeu a guardar coisas, princípios. Sabe, mas quando nós aprendemos a guardar, isso não tem a ver com o tempo de crente que nós temos. Quando nós aprendemos a guardar tudo aquilo que Deus tem feito, cada experiência na sua vida é um depósito de Deus para você aprender a guardar algo. Quando nós aprendemos a guardar e cultivar, sabe o que é interessante? Esses filhos que são maduros, eles podem desfrutar de compromissos maiores. Eles podem ser mordomos de coisas maiores. A Bíblia diz que o filho, enquanto ele não cresce, enquanto ele é criança, ele é igual ao escravo. Porque ele tem que estar sob o comando de tutores. Uma criança, enquanto ela não cresce, tudo é dela. Mas ao mesmo tempo, ela tem que estar debaixo do domínio de tutores. Mas quando nós crescemos, nós podemos receber tudo. Porque crescemos. Oséias, ele fala, cresçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós estamos nessa série, mas hoje eu quero fazer um apelo para você. De você fazer um compromisso diante de Deus, de crescimento espiritual, de guardar valores. Eu vi nesse período aí, da falta de gasolina, que um camarada acabou a gasolina, ele estava com um tanque cheio, a hora que ele saiu, acabou a gasolina com ele. E colocaram o carro no guincho. Ele foi descobrir, alguém fez um furo embaixo do tanque.
e roubou a gasolina. Absurdo, né? Mas é isso que às vezes acontece conosco. Deus libera a unção, mas o vinho, se não tiver um odre para conter, ele se perde. Tem gente que desperdiça toda a unção, todas as experiências, todas as conferências que ele foi está desperdiçada, todos os encontros que ele participou está desperdiçado. O domingo é igual um tanque furado, enche aqui, mas chega na esquina, acabou, porque não aprendeu a guardar. Mas quando nós aprendemos a guardar, é um depósito espiritual para que possamos crescer, para que amanhã estejamos maiores que hoje. Hoje eu quero dizer para você, não escute Moisés nem Elias, escute Cristo. E Cristo está dizendo a você, eu te fiz maduro, eu te fiz para crescer, eu te fiz para avançar. Nesses dias Deus tem colocado isso no nosso coração. Nós seremos uma igreja de irmãos maduros. Nós seremos uma igreja de irmãos que cresceram, de genuínos discípulos que avançaram. Não interessa onde você parou, não interessa em que lugar você parou, não interessa em qual momento você parou. Talvez hoje você olhe para você e fale, pastor, eu olhando para mim, eu caminhei tanto tempo, mas a minha idade espiritual ainda é tão infantil. É porque talvez você não aprendeu a guardar. Mas essa noite eu estou aqui para dizer para você, ouça Cristo. Cristo está dizendo a você, eu te criei para ser maduro. Eu te criei para ser um filho que se desenvolve. Eu te criei para ser um filho, e cada unção que eu vou liberar sobre você vai se transformar num estoque espiritual. Sabe, hoje eu sinto Deus removendo do nosso meio toda a cultura de desperdício. O que é cultura de desperdício, pastor? É desperdiçar tempo, é desperdiçar momento, é desperdiçar ambiente, é desperdiçar palavra, para falar, olha, tudo isso vai virar um estoque na sua vida, ao invés de virar desperdício. E quanto mais tempo eu tenho, você precisa de orar isso. Senhor, quanto mais culto eu participo, mais aperfeiçoado eu quero ser, mais parecido com Jesus eu tenho que ser. Quanto mais circunstâncias acontecem na minha vida, mais eu preciso crescer, mais eu preciso avançar. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, que o depósito que Deus tem liberado sobre a sua vida, que a unção que Deus tem liberado sobre a sua vida, que as palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida, que a experiência que Deus tem liberado sobre a sua vida, vai produzir crescimento espiritual, para que Ele te confie em coisas maiores, para que Ele te coloque em coisas maiores. Eu sinto hoje Deus dizendo a você, eu vou promover você a lugares maiores, eu vou promover você a desafios maiores, eu vou promover você a coisas maiores. Quantos creem nisso? Quantos querem dizer isso para o Senhor? Senhor, eu quero ser promovido, eu quero crescer espiritualmente. Quantos querem dar um basta para qualquer tipo de infantilidade que você tem carregado na sua vida, para dizer hoje, Senhor, eu não quero ser infantil, eu não vou desperdiçar aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, eu vou crescer, eu vou construir a minha vida no Senhor, eu vou estabelecer um alicerce, e cada palavra, cada unção, cada mover, vai construir uma realidade espiritual na minha vida, e hoje eu decido crescer, conhecer e prosseguir em conhecer. Se você recebe isso, feche seus olhos, ergue as suas mãos.